FIFA, CBF e os brasileiros corruptos. Pois é, galera, vocês estão aí todos felizinhos, né? Alegrezinhos, todo mundo aí curtindo, né? Copa do Mundo, nossa, que espetáculo maravilhoso. Mas por detrás disso, só quem não sabe. Vamos ver o que anda por detrás disso? Vamos lá, separei aqui uns vídeos para vocês darem uma olhada e pensarem bem, entendeu? Esse entusiasmo todo. O vídeo passado já foi sobre as loucuras que os torcedores fazem. Vocês assistiram, vocês viram lá, uma Babilônia desvarada. Então eu separei mais um vídeo aqui para vocês não se iludirem. Tomar consciência e ver o que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo. Então tá, vamos lá. Aqui, tocar o vídeo. Tirar aqui. Escândalo de corrupção da história do futebol, quem descobriu não foi a polícia brasileira, foi o FBI dos Estados Unidos. E adivinha a nacionalidade dos caras no centro da roubalheira? Brasileiro. E adivinha quem sempre paga a conta no fim? Você. A FIFA se vende como o esporte que une o mundo em uma entidade sem fins lucrativos. Que bonito. Só que os documentos e as condenações à justiça contam outra história. A FIFA não é simplesmente uma paixão para alguns. Existem graves suspeitas de ser um cartel. E a história desse cartel é um espelho do Brasil. Fica aqui até o final que eu vou te mostrar. Em 2015, o FBI prendeu um monte de cartola de futebol em uma madrugada num hotel de luxo em Zurique, na Suíça. A Justiça dos Estados Unidos provou um esquema que já existia há 24 anos. São mais de 150 milhões de dólares em propina por direito de TV e patrocínio, associação criminosa, lavagem de dinheiro, o pacote completo da corrupção. Mais de 50 acusados de 20 países. E presta atenção um detalhe importante. Quem desmontou tudo foi a justiça americana e a brasileira ficou quietinha. E aqui, a ficha começa a cair. Quem construiu essa máquina? Um brasileiro, o João Avelange, que mandou na FIFA por 24 anos. Uma corte suíça confirmou que ele recebeu pelo menos 1,5 milhão de francos de propina. E como ele foi punido, simplesmente não foi. Devolveu parte do dinheiro, renunciou. Devolveu parte do dinheiro, renunciou. Foi. Devolveu parte do dinheiro, renunciou e morreu em 2016 livre, sem pagar nada. Nada. O genro dele, o Ricardo Teixeira, que mandou na CBF, foi banido do futebol para sempre e indiciado nos Estados Unidos. Mas fugiu. O José Maria Marim, ex-presidente da CBF, foi o único brasileiro preso e condenado a 4 anos de cadeia. Bandido. E por quê? Porque foi pego lá fora em Zurique. Porque se tivesse no Brasil, estaria livre. E o Marco Polo Del Nero, banido no mundo inteiro, indiciado nos Estados Unidos, e sabe o que ele faz? Nunca mais botou o pé para fora do Brasil para não ser preso e está solto até hoje. A Copa de 2014 aqui no Brasil, o governo do PT vendeu como a Copa da Iniciativa Privada. Mentira. Segundo o Tribunal de Contas, custou 25 bilhões e meio de reais e 83% saiu do dinheiro público, fruto do seu trabalho e do seu suor. E sabem o que sobrou? Um monte de elefante branco. O Mané Garrincha em Brasília, uma cidade que não tem time nem na primeira divisão, custou quase 1,5 bilhão, o estádio mais caro do país, e chegou a virar estacionamento de ônibus. Manaus, Natal, arenas de centenas de milhões que hoje vivem vazias. E quem foram as construtoras que ergueram tudo? Adivinha? O Odebrecht, o AS, as mesmas que aparecem na Lava Jato. E essa é a cereja da hipocrisia. Para receber a FIFA, o Brasil mudou a própria lei.
É isso mesmo que você está ouvindo. A Lei Geral da Copa liberou a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, que era proibida por causa da violência, só porque a patrocinadora era uma cervejaria. E deu uma isenção de imposto, que custou 900 milhões de reais ao país. Enquanto isso, a FIFA, sem fins lucrativos, embolsou 2 bilhões e 600 milhões de dólares de lucro. Ou seja, o Brasil mudou a lei, abriu mão do imposto, pagou a conta para uma entidade de outro país encher o bolso e simplesmente ir embora. E aqui a ficha cai de vez, porque a FIFA é o Brasil em miniatura, um cartel que se veste de justiça enquanto blinda os seus. Os donos da corrupção global do futebol eram brasileiros. O povo pagou os elefantes brancos, o Congresso mudou a lei e quem prendeu os corruptos foi o FBI, não a nossa justiça. O Del Nero está solto no Brasil e banido no mundo. E essa é a inversão de valores no Brasil. O poderoso só é punido quando pisa no exterior e aqui dentro ele morre livre. E o problema nunca foi o futebol. Vergonha. A gente ama o futebol. Vergonha. O problema é o cartel que se apossou dele igualzinho ao cartel que se apossou do Brasil. E a saída é a mesma. Parar de respeitar quem rouba e cobrar aqui dentro o que só o FBI teve coragem de cobrar lá fora. Se você também está cansado de pagar essa conta e ter um presidente que nunca sabe de nada, comenta aqui e compartilha esse vídeo. Ai, vergonha, vergonha. É o que eu digo para vocês, né? O problema não é só no Brasil, o problema no mundo inteiro. Está faltando uma ética, uma moral, uma questão de, sei lá, de caráter do mundo inteiro. As pessoas estão ficando muito loucas. E o brasileiro é muito otário. Ele fica ainda esperando a NSX ser campeão. Não viu que tudo que está acontecendo lá? Não deu para perceber, não? Isso já está na índole do povo. Porque foram mais de 20 anos produzindo uma corja de canalhas. Já vem de muito tempo, vocês viram aí no vídeo. Uma corja de canalhas sem fim. Umas pragas invadiram, dominaram tudo, cara. Eu fico pensando aqui comigo, quando é que isso vai acabar? Então você vê umas disparidades, umas falta de... Cara, eu nunca vi isso em país nenhum do mundo. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em outro vídeo aqui. Vou dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Meu nome é Tomé Abduch, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. E eu jamais... Vamos ver esse aqui. Sem som. Em 1999, ele entrou armado em uma sala de cinema, matou 3 pessoas e deixou outras 9 feridas. O ataque foi planejado. Ele comprou uma submetralhadora, providenciou munição, se hospedou no hotel para dificultar o rastreamento e escolheu um shopping porque, segundo ele próprio, não tinha detector de metais. Por isso, ele foi condenado a 120 anos de prisão. Os peritos concluíram que, apesar dos transtornos mentais, ele entendia o que estava fazendo e era capaz de responder por seus atos. Já preso, Matheus tentou matar outro detento com golpes de tesoura. No novo processo, defesa e Ministério Público disseram que ele era inimputável por ter esquizofrenia. O júri acolheu essa tese e Matheus foi internado em um hospital psiquiátrico. Durante esse período, vários laudos continuaram alertando para o perigo. Uma psiquiatra disse que ele não tinha empatia pelas vítimas e era um psicopata altamente manipulador. O próprio advogado tem encerrado sua atuação por medo de que Matheus aparecesse armado no seu escritório. Ele, inclusive, tinha uma lista de pessoas que pretendia matar, incluindo ex-advogados, jurados, jornalistas, médicos, psicólogos e funcionários do sistema prisional. Mesmo assim, em 2024, ele voltou às ruas. A decisão que soltou Matheus cita a política antimanicomial instituída pelo Conselho Nacional de Justiça em 23. A norma determina o fechamento dos manicômios judiciários e estabelece que a internação deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Pelo visto, ser um esquizofrênico autor de um massacre não é excepcional o suficiente. A resolução foi criada na presidência de Rosa Weber, aprofundada por Barroso e integralmente mantida por Fachin quando foi contestada no STF. Judiciário, e não é um caso único. lixo, Há algumas lixo. semanas,
Adailton Nascimento Neiva, conhecido como maníaco do Novo Gama, também foi solto com base na mesma norma. Ele foi condenado a 54 anos por homicídios e estupros em série contra mulheres, incluindo sua própria companheira grávida e a enteada de 5 anos. Só no Distrito Federal, a implementação dessa política levou à desinternação de 132 pacientes, entre eles Adailton. Ou seja, estamos colocando criminoso perigoso na rua porque deu na telha da Rosa Weber, do Barroso e do Fachin. Em breve teremos novas vítimas e a culpa vai ser de quem não recebeu um voto e não pode ser cobrado por suas decisões. É por isso que não adianta a gente discutir leis para melhorar a segurança enquanto não fizermos uma reforma profunda no judiciário. Chega de militância. O povo precisa resgatar o poder de decidir. Concorda? Então compartilha esse vídeo. Meu nome é Marina Helena e eu sou pré-candidata. Então vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí que a impunidade, a corrupção, o mau caratismo, o legislativo brasileiro é um lixo, né? O governo brasileiro é um lixo, as pessoas estão perdidas, as pessoas... Mas como é que o brasileiro, ele vê tudo isso acontecendo e não faz nada? É o cordeirinho mansinho que leva na cara todo dia. É o perder o mané aceitável por um povo frouxo e ainda quer ser ex-campeão do mundo de futebol. Enquanto eles estão roubando, liberando bandido, destruindo o país, mas nós vamos podendo lá torcendo para o Brasil. Brasil, 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 na Copa do Mundo. Um bando de frouxos e de idiotas, né? Que a gente é contra o futebol, o esporte em si. Todo brasileiro gosta de futebol. É uma paixão nossa. Mas quando você vê essas coisas acontecendo, você não pode tirar o foco do problema e fugir e torcer, né? Uma Copa do Mundo, vendo tudo isso acontecer e achar que é normal. E ficar feliz, vai tomar essa cerveja lá, vai comemorar gol, né? Assistindo a Copa do Mundo. Tá bom, enquanto isso, vocês estão sendo, aqui nós, né? Sendo enganados. E é uma questão que o povo brasileiro é o culpado. Não é todo mundo. Né? Existe muita gente que não está nessa. Mas o povo, com essa educação que tem, não vai a lugar nenhum. Né? Então vamos ver outro caso aqui. Ó. Vamos ver outro caso aqui. Vamos ver. Subiu aqui. Vamos ver aqui, tá sem som? O policial vai ganhar uma bravura, vai ganhar um reconhecimento, qualquer coisa, uma valorização. Mega operação, 27 policiais militares são denunciados por ilegalidade. Toma a tua valorização. Toma o teu reconhecimento. Mesmo sabendo que dos 117 suspeitos mortos, eles conseguiram identificar 115 da seguinte maneira: 97 com histórico criminal grave, 59 com mandato de prisão pendente, 62 de outros estados, mas não são visitantes, traficantes. 17 não tinham histórico criminal, mas 12 já tinham indícios, sim, pela rede social que estavam envolvidos no tráfico com o Comando Vermelho. E apenas 2, se eu não me engano, não foram identificados. Mesmo sabendo que chefes do Comando Vermelho de outros estados foram mortos aqui, que a polícia foi lá e fez o seu serviço porque eles estavam... Eu já falei pra vocês, recebeu a polícia com um fuzil aqui assim, ó, 7 palmos do chão. A polícia foi e fez seu trabalho. Mesmo sabendo de todos esses dados, mesmo sabendo de tudo isso... Pois é. Andy, eles desligaram as câmeras corporais. Eles tiraram as câmeras corporais para início de conversa. Essas câmeras nem tinham que existir. Tivemos 4 policiais mortos nessa operação. E o MP, os direitos humanos... Tu viu por aí? Porque eu não vi.
Que tesão em defender vagabundo. É incrível. Direitos Eu queria humanos. aproveitar esse vídeo aqui Existe e pedir direitos ao humanos no governador Brasil. em exercício Ricardo Brasil não Couto existe. que coloque, que efetive uma lei minha sancionada. Se chama Projeto Prajás, Assistência Jurídica Gratuita aos Agentes de Segurança Pública. Cada vez mais o povo carioca, o cidadão de bem, ele necessita dos agentes de segurança pública. Ele necessita da polícia. Só que a polícia, ela só consegue fazer o seu trabalho se ela tiver a certeza que tem alguém por eles. Se ela tiver a certeza que quando ela fizer o trabalho dela, ela não vai ser expulsa da corporação, que ela não vai responder algo, que ela não vai ser presa. Eu escutando o que eu tô falando parece até loucura. Eu tenho que dar pra polícia do Rio de Janeiro uma assistência jurídica gratuita porque ele fez o trabalho dele e ele vai ter que se defender porque a gente sabe que futuramente vai dar merda. Vocês estão conseguindo entender a que ponto que nós chegamos? E é sobre isso. O intuito desse vídeo é alertar cada vez mais a população sobre o que acontece com os nossos policiais e pedir ao governador em exercício Ricardo Couto, por favor, coloque para funcionar essa lei. Nós precisamos. A polícia... Então, eu digo para vocês, né? Você vê que tá tudo errado. Tá tudo errado, cara. A polícia prende, ele solta os vagabundos, aí vai lá, prende uma brasileira que escreveu um batom numa estátua, 17 anos de cadeia. E os bandidos eles soltam todo. Esse país é um manicômio, é uma Babilônia desvairada, totalmente fora de controle. Eu pergunto até onde vai? Vai até o povo se educar e ter consciência. Mas o povo brasileiro não tem consciência. A exceção de alguns. Mas ele em si não tem nem cunho moral, nem ético, nem nada. Né? Vamos ver aqui esse outro vídeo aqui que eu separei para vocês. Vamos ver esse aqui. Aqui. Vamos lá. Aí. Triste é isso, ó. Espirra. Aí. O caminhão acabou de tombar e todo mundo roubando a carga. Olha isso. Você tá doido, gente. Isso é o Brasil que nós vivemos, aí. Olha só. E ninguém pra fazer nada, gente, ó. Bora! Deixa eu ir mesmo! Rapaz, muito triste, tá? O cara tá lá dentro da cabine, lá, ó, desmaiado lá, e o pessoal roubando as cargas, olha. Ô tia, vai rápido! Então, vocês estão vendo aí. Esse é o povo, esse é o brasileiro. Então, estão todos os brasileiros, como eu falei antes. Mas um povo que realmente precisa ser reeducado. Né? Isso em termos gerais mesmo. Perdeu totalmente a noção. Com exceção de alguns, como eu sempre digo. Né? Mas é aquela coisa, eu digo para você. Eu agradeço obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E deixa seu comentário aqui embaixo. Fala pra gente, né? Isso é culpa do brasileiro em si ou não? Você vê, o japonês vai lá assistir um jogo de futebol, ele limpa o estádio todinho. E a gente tomba a carga de caminhão, a gente vai e rouba tudo. Isso aí é o brasileiro. Agora, tem pontos positivos e negativos. Mas se a gente não ficar prestando atenção nessa coisa e não sair dessa ignorância, nós estamos pagando um preço muito caro. Muito caro. E vocês, inocentinhos, né? Em cima do muro, não falam nada, compartilhe esse vídeo aí. As pessoas se toquem, né? Ajuda a reeducar esse povo ignorante, né? Esse povo carneirinho, mansinho, que deixa esses vagabundos, canalhas políticos, juízes, né? Essa bandidagem toda tem que ser expulsa
expulsa e presa o mais rápido possível. Secote neles. Você sabe o que é o secote? É aquela prisão lá do Bukele. Tinha que ter alguém assim no Brasil para botar esse país em ordem. Porque nós estamos já saturados. O Brasil não merece isso. A gente não merece isso. Bom, eu vou ficar por aqui. Não esqueça de dar um like, né, no nosso canal e compartilhe aí. Ajuda a gente a continuar a fazer o trabalho aí. Né? Então, por aí. Fui.